Olá, pessoal. Aqui é a professora Rosinery Lourenço e hoje, nessa mini aula, eu vou falar para vocês sobre aspectos teóricos dos preços de transferência. Esse material auxiliar foi elaborado para os meus alunos de contabilidade gerencial que estão tendo aulas remotas em substituição às aulas presenciais. As aulas remotas estão acontecendo porque a gente não está podendo estar na universidade por conta da pandemia do coronavírus. Os exemplos práticos e a discussão sobre os relatórios de desempenho das divisões com os dados dos preços de transferência vão ser apresentados para vocês na próxima videoaula. Os pontos que eu apresento aqui devem ser aprofundados por meio da leitura da bibliografia básica que nós utilizamos nessa disciplina. O entendimento do conteúdo vai ajudar vocês a realizar as atividades que estão inseridas no Moodle. Bem, o objetivo da mini aula de hoje é explicar que abordagens podem ser aplicadas para se praticar preços de transferências entre unidades descentralizadas ou entre áreas de negócio de uma organização. Que são, então, preços de transferência? Quando a empresa faz a opção pela descentralização, automaticamente ela deve definir o tipo de centro de responsabilidade que cada área ou cada divisão vai ter. Quando essas divisões transferem produtos ou serviços entre si, elas utilizam um preço de transferência. E esse preço, ele é utilizado para debitar estes produtos e serviços que são transferidos. O preço de transferência é um mecanismo gerencial utilizado para apurar os resultados das diversas áreas da organização. É necessário que sejam estabelecidos critérios claros para se implantar e para apurar o valor utilizado entre as transferências de serviços e produtos. O FESAT e colaboradores nos lembram algo bem importante. A simples decisão de utilizar a contabilidade divisional com preços de transferência entre as divisões, sem a devida preparação para tal, pode significar seu fracasso. O que os autores querem dizer com isso? Eles dizem para a gente que é preciso preparo do ponto de vista de sistemas, é preciso treinamento, é preciso clareza daquilo que vai se utilizar dentro da organização. Então, para implantar preço de transferência, a empresa precisa ser preparada, o pessoal precisa ser treinado e os sistemas de informação precisam ser adequados. Somente dessa forma, esse instrumento de gestão ele vai ser implantado e utilizado de forma eficiente. O que é preço de transferência ser usado de forma eficiente? É ele dar condições à organização de identificar de fato a contribuição das diversas áreas para o resultado da empresa. Pessoal, normalmente se usa preço de transferência para unidade de negócio e para centro de investimento. Os centros de custos e os centros de receitas também podem utilizar-se de preço de transferência, mas não é tão comum. É o estabelecimento do preço de transferência que permite apurar o resultado das divisões organizacionais. Então, como o preço de transferência permite a gente apurar o resultado interno, a gente precisa se lembrar que esses preços de transferência não alteram o resultado global da organização, mas mostram a interação das unidades entre si, tá certo? Nessa aula e na próxima,
todos esses conceitos teóricos e os exemplos práticos que eu trabalho com vocês é tratando preço de transferência aplicado à função gerencial. Por que que é importante eu destacar isso aqui para vocês? Porque os preços de transferência podem ser usados para fins fiscais. Quando uma organização tem fábricas ou filiais em estados ou países diferentes, isso faz muito sentido. Normalmente, os estados e os países têm diferenças tributárias e há legislação específica para preço de transferência quando se fala, por exemplo, em tributação internacional. Dentro do Brasil, tem possibilidade de se reduzir pagamento de tributo em função de benefício fiscal por uma empresa estar em determinada região, por exemplo. Mas nessas aulas a gente não vai tratar estes aspectos fiscais, a gente só vai tratar do ponto de vista gerencial. O que eu trouxe para vocês no slide diz o seguinte: os valores utilizados para transferência de produtos e serviços entre as divisões ou as áreas é aquilo que a gente chama de preço de transferência. O preço de transferência representa, então, o valor que é cobrado por uma divisão organizacional pelos produtos ou serviços que essa divisão fornece às outras divisões. O preço de transferência pode ser definido a partir de custo, a partir de preço negociado e a partir de valor de mercado. Normalmente, as empresas estabelecem algumas políticas gerais de como as divisões devem se organizar e o que elas devem seguir para praticar os preços de transferência. E a gente vai abordar, então, nessa aula de hoje, essas três políticas ou essas três abordagens que normalmente são mais utilizadas: custos, preço negociado e valores de mercado. O que que é preço de transferência sob a abordagem de preço de custo? Bem, o conceito de preço de transferência pressupõe que a produção de uma divisão pode ser usada como entrada para uma outra divisão. Por exemplo, em uma indústria, a extração de matéria-prima pode ser feita por uma divisão e a usinagem por outra divisão. Assim, o preço de transferência é o preço cobrado pelo produto produzido em uma divisão e transferido para outra divisão. O preço cobrado afeta as receitas da divisão que está transferindo e os custos da divisão que está recebendo. Como resultado, a lucratividade, o retorno sobre o investimento, a avaliação de desempenho de todas as divisões envolvidas serão afetadas. Quando a gente define o preço de transferência e a gente define que esse preço vai ser com base no custo, a gente precisa definir também qual é o método de custo que a gente vai utilizar. A gente pode utilizar o método de custo por absorção, o direto, o pleno, tá? Além disso, a gente também pode definir se a gente vai usar o custo puramente ou se a gente vai inserir uma margem sobre este custo. Então, quando a gente fala em preço de transferência, segundo uma abordagem de preço de custo, ele pode ser alterado em função do método de custeio que eu escolho e também em função de eu aceitar ou não uma margem sobre esse preço, tá? Alguns autores relacionam várias vantagens e desvantagens da abordagem de preço de custo, e eu trouxe uma só vantagem e uma desvantagem para destacar aqui, as demais vocês encontram no nosso material básico. Os preços de transferências dos bens e serviços são definidos exclusivamente com base nos custos da área que produz aquele bem, aquele produto ou serviço. Qual que é a vantagem de usar essa abordagem? O sistema de informação contábil vai permitir resgatar todos os gastos históricos e tudo que de fato está direta e indiretamente ligado com aquele custo. E a desvantagem? Esse método, ele leva em conta apenas fatores internos da empresa
E aí a gente não tem como comparar os valores da empresa com os dos concorrentes, porque não há uma comparabilidade em termos de realidade do mercado. Então, essa normalmente é uma desvantagem bastante destacada nessa abordagem. Qual é a outra forma que eu posso usar para estabelecer o preço de transferência dentro das divisões? É o preço de mercado. Então, pessoal, quando que eu vou usar o preço de mercado? Se há um mercado externo para o produto que será transferido, e esse mercado é competitivo, então aceita-se, né, que um bom preço de transferência é o próprio preço de mercado. Quando se tem a possibilidade de usar o preço de mercado, normalmente uma divisão não se beneficia às custas de outra. Por quê? Porque por meio do preço de mercado, os gestores das divisões envolvidas vão otimizar simultaneamente os lucros da divisão e os lucros de toda a empresa. Então, não haverá um benefício só em prol da divisão. Se o produto tem no mercado, a divisão que precisa comprar o produto pode optar se compra internamente ou se compra externamente. Se a divisão vendedora ou transferidora do produto ou serviço pode vender os seus produtos ao preço de mercado, a transferência interna por um preço menor que o preço de mercado, por um preço mais baixo, isso não é interessante para ela, não é uma negociação atraente, porque faria com que ela ficasse numa situação pior quando fosse analisado o desempenho das unidades. Então, essa divisão vendedora vai optar por vender o seu produto ou seu serviço pelo preço de mercado. Tanto internamente quanto externamente, ela vai escolher o preço de mercado. Da mesma forma, a gente pode pensar na situação da divisão compradora. Se ela pode adquirir o produto externamente por um preço de mercado, ela não vai estar disposta a adquirir internamente por um preço mais alto do que o mercado está oferecendo para ela. Então, quando o produto está disponível no mercado, normalmente se pratica esse preço para as transferências. Ali no slide você pode acompanhar uma desvantagem que eu trouxe aqui. As outras você também acompanha lá no nosso material, tá? Nessa abordagem, os preços de transferência são definidos exclusivamente com base nos preços de mercado do produto que é gerado dentro da área, e a desvantagem dessa abordagem é que ela só leva em consideração os fatores externos à empresa. E se a gente considerar a vantagem posta na abordagem de custo, então a abordagem de mercado ela é menos objetiva do que o preço de transferência baseado no custo. Ok, pessoal? E aí, depois que a gente fala, então, da abordagem de mercado, ainda há uma outra abordagem interessante para a gente discutir. E essa abordagem é a abordagem de preço negociado. Os preços de transferência são chamados de negociado quando estes preços são definidos com base na negociação entre os gestores das áreas fornecedoras e das áreas compradoras dos produtos e serviços. Olha só, o Fresati também faz uma consideração que vale a pena a gente destacar aqui. Como essa abordagem para negociar os preços de transferência envolve negociação entre os gerentes das áreas, as relações de poder e o prestígio de cada um deles perante a administração podem influenciar a negociação. Nesses casos, é fundamental a interferência da controladoria como mediadora desses conflitos. Pessoal, eu vou destacar para vocês algumas desvantagens que o Hansen Moen trazem para a gente de usar o preço negociável. Ele é um preço que é muito utilizado porque ele pode trazer
muitas vantagens que não estão no preço de mercado, que não estão no custo. Então, algumas organizações preferem fazer uma mescla destas coisas, dessas abordagens, e acabam trazendo o preço negociado como um preço ideal para ser utilizado como preço de transferência. Quais são as desvantagens quando a gente opta por um preço de transferência? O Hansen e Moen dizem para a gente que uma das desvantagens é que o gestor divisional, com posse de informações confidenciais, pode tirar vantagem de um outro gestor divisional. Isso pode ser mitigado, né, quando a empresa tem bons controles internos, mas não depende apenas dos procedimentos da empresa. O gestor com informação privilegiada, ele vai tirar vantagem do outro gestor. Uma outra desvantagem é que as medidas de desempenho podem ser distorcidas por habilidade de negociação do gestor, se bem que a gente espera que o gerente tenha mesmo habilidades de negociação. E uma outra desvantagem é que até que seja negociado um preço aceitável para as duas divisões, essa negociação pode consumir muito tempo e muito recurso da organização. Mas qual é o grande trunfo, qual é a grande vantagem do preço negociado? É que esse tipo de preço de transferência, ele é uma forma de mecanismo integrador dentro da organização. O que isso significa? É que por meio do preço negociado, pode haver congruência de objetivo. Os gestores divisionais, eles vão ser direcionados, conduzidos a selecionar as ações que maximizem os lucros de toda a empresa e não só os lucros dele. Isso pode acontecer e isso é satisfatório para a empresa. Então, o preço negociado ele é bastante utilizado e, como os outros, tem vantagens e desvantagens. E agora, para a gente finalizar, eu vou falar para vocês sobre o impacto do preço de transferência para o resultado da divisão e para o resultado da organização como um todo. Então, ali tem uma tabelinha onde você vê a divisão A de um lado, a divisão B do outro. E aí a gente tem algumas informações, que a divisão A produz um componente, um produto, né, qualquer, e transfere para a divisão B. Isso quer dizer que a divisão B compra esse componente da divisão A. O preço de transferência que a divisão A transfere o seu componente é R$ 30 por unidade. Então, o preço de transferência de B é o mesmo valor. Quando a gente considera que a receita para a divisão A é 30, automaticamente o custo para B é 30. Se a gente for fazer uma síntese dessa operação, o que acontece? Olha só, se eu aumentar a receita da divisão A, automaticamente, como a gente já viu na aula anterior, eu vou ter condições de aumentar o resultado líquido e eu vou ter condições de aumentar o retorno sobre o investimento. Quando eu olho essa mesma operação para a divisão B, se eu aumentei o custo, automaticamente eu vou diminuir o resultado líquido e também diminuir o retorno sobre o investimento, que é o ROI. Então, esse balanceamento vai sempre acontecer entre a divisão A e a divisão B quando existe transferência. Mas quando eu olho a operação como um todo, considerando a empresa como um todo, a receita do preço de transferência de uma divisão é igual ao custo do preço de transferência da outra divisão. Então, o impacto geral é zero para a empresa, tá? Então, sintetizando. A divisão A produz e vende para a divisão B. O preço de transferência é 30. Para a divisão A, isso vai ser uma receita. Para a divisão B, isso vai ser um custo. A divisão A quer que o seu preço seja o mais alto possível. Por quê? Porque isso aumenta o seu resultado como divisão. Mas para a empresa como um todo, eu preciso sempre me lembrar que a receita de A menos o custo de B é igual a zero. Quando o preço real de transferência acaba zerando
para a empresa como um todo, eu percebo que o preço de transferência, ele é um mecanismo para eu entender o comportamento das divisões. Mas, gente, a gente pode pensar o preço de transferência também impactando negativamente a organização. E aqui eu trouxe um exemplozinho para vocês. Quando as divisões elas agem independentemente, elas podem estabelecer preços que maximizem os lucros da divisão, mas que afetam os lucros da empresa como um todo, tá? Eu vou usar o mesmo exemplozinho que a gente já trouxe aqui agora. Se a divisão B pudesse comprar do fornecedor externo esse mesmo produto fabricado, produzido pela divisão A, mas ele pudesse pagar R$ 28, o que aconteceria? Se a divisão B pudesse comprar do fornecedor externo, ela economizaria R$ 2. Dessa forma, se ela pudesse economizar isso, ela se recusaria a comprar da divisão A. Supondo que a divisão A não possa substituir as vendas internas por vendas externas, a gente precisa admitir que a empresa como um todo vai perder R$ 4. Por quê? Porque R$ 28 é o valor do custo externo, mas R$ 24 é o custo interno, é aquilo que custa para se produzir dentro da divisão A. Então, esse resultado, ele aumentaria o custo total para a empresa, ele prejudicaria a empresa como um todo, né? E assim sendo, a forma como os preços são estabelecidos, ela acaba sendo algo crítico para o resultado final da organização, ok? Pessoal, a bibliografia básica para vocês darem uma olhadinha é o livro do Warren, Riv e Fis, e a gente também tem material complementar no livro do Fresati. Eu vou encerrando por aqui essa nossa conversa rápida sobre esse assunto, né? Trouxe os principais pontos teóricos que eu gostaria de destacar para resolver as atividades do Moodle. Além desses apontamentos da videoaula, é importante você ir no texto básico da disciplina para você aprofundar os conceitos e as dinâmicas que envolvem os preços de transferência, tá bom? Bom trabalho para vocês e até a próxima aula.